Olá pessoal, como é que tá o meu som? Me dá o feedback aí, por favor. Tô enviando aqui esse aviãozinho para todo mundo que pode aí se beneficiar com essa live de hoje, essa live cheia de surpresas. Então vamos lá, já mandei aqui para bastante gente. O som tá bom? Obrigada, tá uma luz aqui em cima de mim, deve ser uma grande iluminação. Pessoal, boa noite. Obrigada aí pelo feedback do som. Deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor aqui no celular para ficar um pouquinho mais alto. E se eu sair um pouco desse raio aqui, essa luz. Oi, Renatinha, já entrando. Hoje a live é comigo. A minha convidada sou eu. Então, vamos animar. Que rufem os tambores e vamos falar de mobilização neural. Vou escrever aqui o tema da nossa live de hoje. Então, hoje a gente vai ter sorteio, né? Quando a gente acabar a live, eu vou salvar a live e aí vou fazer o sorteio e vou postar no Instagram aí o vencedor do sorteio de 2 bolsas de 50% para o curso de mobilização neural, que vai acontecer no dia 9 e 10 de abril. E se você ainda não fez lá o combinado, as regras lá do sorteio, se inscreve lá correndo, que até o final da live, quem se inscrever tá valendo para o sorteio, tá bom? Então vai lá, Tati, se inscreve lá, que eu vou deixar ficar valendo aí até o final da live, tá? Só vou fazer o sorteio no final da live. Meu amigo professor Vinícius está aí, um monte de gente querida. Então, galera, vai usando esse aviãozinho aí para chamar todo mundo para assistir essa live. Ainda não fiz nenhuma live sobre mobilização neural, então essa é a primeira. Então a gente tem bastante coisa para discutir, para conversar, né? Para aprender, que é um tema muito amplo e muito rico. Então vocês vão colocando aí suas dúvidas também nos comentários e eu vou respondendo aí de acordo com as perguntas de vocês, tá bom? Então vamos começar conversando sobre a mobilização neural. E a primeira coisa que eu quero falar sobre a mobilização neural, que é um recurso muito rico, que eu utilizo bastante na minha prática, né, no meu raciocínio clínico, na minha prática do dia a dia. Hoje no consultório, por exemplo, usei em 2 pacientes, então a gente vai ver em que momento a gente deve usar, em que momento a gente não deve usar. Mas antes eu queria falar um pouco sobre quem trouxe, né, a mobilização neural para o Brasil. E o primeiro livro que a gente teve, que foi traduzido para o português, se chama Mobilização do Sistema Nervoso, do David Butler. Eu botei uma colinha ali para mim, para eu não esquecer os nomes dos livros. A Mobilização do Sistema Nervoso, do David Butler. Esse foi o primeiro livro traduzido para o português. Depois a gente teve outros, né, como o livro do Neurodinâmica Clínica, do Michael Shacklock, que inclusive já esteve, né, aqui no Rio algumas vezes. O pessoal, a equipe lá do Dump Delvasser que traz, né, o Michael Shacklock. O David Butler, eu tive a honra de fazer o curso do Michael Shacklock aqui no Rio, acho que é a segunda vez que ele esteve no Rio. O David Butler também já esteve no Brasil, esteve em São Paulo, não sei se esteve mais em algum lugar. Eu fiz o curso do Butler também em São Paulo, né, o autor do livro do Mobilização do Sistema Nervoso. E uma das pessoas que ajudou bastante, né, no raciocínio da mobilização neural, meu amigo Augusto Nery, um beijo, Fran, minha amigona, um monte de gente querida aí entrando. E uma pessoa que ajudou muito no raciocínio da mobilização neural foi o Maitland, né? O Geoffrey Maitland, ele foi uma das pessoas que raciocinou em relação ao slump e escreveu bastante sobre slump, né? Então, recomendo bastante a leitura do livro do Butler também, mas do Maitland,
que ajuda a entender bastante o raciocínio da mobilização neural, do sinal comparável, que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Então, recomendo aí a leitura, que é bastante rica. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o tecido neural é que ele é contínuo. Se ele é contínuo, e às vezes chegam... O que quer dizer contínuo, né? Todo o tecido neural está interligado. Lá no crânio, através das pregas da dura mater, né? Que são 5. E a gente já vai ver quais são. E vai até lá, o pé, lá até os pododáctilos. Então, o tecido neural, como eu falei, ele é contínuo. Então, se a gente coloca uma tensão numa parte do tecido neural, você gera tensão em outra parte. Isso ajuda muito no nosso tratamento. Porque, por exemplo, às vezes chega um paciente em crise que você não consegue mobilizar, por exemplo, porque ele está com muita tensão neural no membro superior direito, e às vezes você consegue mobilizar pelo lado esquerdo, ou você consegue mobilizar pela perna, né, pelos membros inferiores. Porque a gente vai ver mais pra frente na live que durante o teste a gente precisa reproduzir o sintoma. Mas durante o tratamento a gente não pode reproduzir o sintoma. Então, se você faz alguma manobra, você faz alguma técnica neural e esse paciente refere sintoma, você tem que fazer ou de alguma outra forma, e a gente vai ver como fazer, ou em alguma outra parte do corpo, tá? Ou até em outro segmento. Então, por exemplo, se disfunção de membros, alteração de membro superior, às vezes a gente precisa fazer membro inferior, tá? E isso ajuda bastante no nosso raciocínio. Então, de novo, o tecido neural é contínuo. Então, ele vai desde lá das pregas da dura mater, no crânio. Quais são as pregas da dura mater? Então, a gente lembra que a dura mater é uma das meninges, né? A meninge mais externa, a meninge mais espessa. E as pregas da dura mater são 5 pregas, como eu já falei. Boa noite, pessoal. Quem está entrando aí agora, usa esse aviãozinho para enviar para todo mundo essa live, né? Que eu acredito que a galera vai gostar. Trouxe muita coisa interessante para a gente discutir. Então, as pregas da dura mater são 5. Né? O cavo trigeminal, que é geralmente o que todo mundo esquece, né? Ao menos falado. Até fiz uma postagem sobre isso. A tenda do cerebelo, a foice do cerebelo, a foice do cérebro e a tenda do... diafragma da célula. Usei ali para pegar a cola. Ó, é que eu mais falo na aula por causa dos esfenoides. Porque o diafragma da célula está totalmente conectado ao esfenoide. E aí lá no esfenoide fica a hipófise, né, que tá ligada ao hipotálamo através do infundíbulo. Então, Pri Abdias, saudade, Pri, um beijo. Então, de novo, são 5, quem tá aí anotando, papel e caneta na mão, certo? Muita informação importante. Então, são 5, vou repetir: o cavo trigeminal, a tenda do cerebelo, a foice do cerebelo, a foice do cérebro e o diafragma da célula túrcica. Então, a antiga célula turca, né? Onde fica ali a hipófise, como eu falei, ligada ao hipotálamo pelo infundíbulo. Então, se esse tecido... E aí vai lá o tecido neural até o pé, até os pododáctilos. Então, isso significa que se eu coloco uma tensão em qualquer tecido, eu gero tensão em todos os segmentos, porque ele é contínuo, tá? Ele está todo interligado. Eu acho que eu pulei aqui alguma coisa, que eu coloquei aqui, são os tópicos para eu não esquecer. Quando a gente faz uma flexão de tronco, a gente gera toda uma tensão neural, tá? Seja, eu faço uma flexão de tronco, uma flexão cervical, flexão torácica, flexão lombar, eu coloco uma tensão neural. Se eu faço extensão, eu diminuo essa tensão neural, mas por outro lado eu gero mais compressão, tá? E a gente vai falar disso com um pouco mais de calma daqui a pouquinho. Nós temos as bandeiras vermelhas, como todo conceito a gente precisa saber, principalmente das bandeiras vermelhas, né? Quando eu não devo utilizar aquela técnica, aquele raciocínio, enfim. Então, as principais contraindicações para a mobilização neural são as fraturas, né?
A síndrome da caudequina, a síndrome da caudequina é um comprometimento muito mais grave, que tem que ser muitas vezes olhado como uma emergência, né? Então, as fraturas, a síndrome da caudequina, as doenças inflamatórias, a infecção e o câncer, tá? Então, são as principais bandeiras vermelhas que a gente tem aí para fazer a mobilização neural. E quando eu tô falando aqui de mobilização neural, eu tô falando do sistema nervoso periférico, tá? Alisson, que bom, Pri. Alisson, vertigem não é uma contraindicação, tá? Mas a vertigem, você tem que avaliar e ver o que mais está relacionado com essa vertigem, né? Porque a vertigem, a princípio, não é uma indicação para mobilização neural, entendeu? Mas se esse paciente tem, por exemplo, vertigem, tem uma síndrome do carpo, onde você avaliou e tem um comprometimento ali do nervo mediano, aí sim você vai fazer a mobilização neural. Extensão cervical. Então, a gente não precisa fazer extensão cervical para fazer mobilização neural. Então, não sei se é esse o seu raciocínio, se eu vou conseguir te ajudar. Mas eu acredito que até o final da live eu vá conseguindo tirar essas dúvidas aí, vai ficando mais fácil para você, tá? Mas, como eu falei, a vertigem a gente tem que avaliar, ver o que está acontecendo, que está gerando essa vertigem, ver o quanto a gente consegue ajudar esse paciente em relação à vertigem, tá? Então, Alisson, a gente não precisa fazer extensão para avaliar o tecido neural. Eu dei o exemplo que na flexão a gente provoca maior tensão, né? E na extensão a gente provoca maior compressão. Mas foi só um exemplo em relação ao raciocínio que esse tecido neural é contínuo. Mas a gente não precisa, na nossa prática de avaliação nem de tratamento, usar a extensão cervical. Você pode usar outras coisas no seu raciocínio, tá bom? Então, qual é o conceito da mobilização neural? Não sei se eu te ajudei, tá, Alisson? Mas a gente vai falar mais pra frente e vai ficar mais claro. Então, a mobilização neural é um tratamento que consiste em o objetivo de melhorar a mobilidade do tecido neural. Com isso, você vai reduzir as adesões, você vai melhorar a amplitude de movimento, você vai melhorar a vascularização, você vai melhorar a troca de fluidos. Então, vai romper adesões. Beleza, Alisson, que bom. Então, a mobilização neural, o raciocínio é o quê? É mobilizar o nervo. Então, várias vezes eu coloco no Instagram, né, algumas perguntas para vocês, assim. Um problema neural, alongar ou mobilizar? Uma lombocetalgia, mobilizar ou alongar? Nervo é sempre mobilizar e nunca alongar. Alongar, eu irrito esse nervo, tá? Então, professora, se eu já tive um problema neural, quer dizer que eu nunca mais vou poder alongar? Não. Claro que você vai poder alongar, você pode ter uma vida normal. Pelo contrário, né? Quanto mais uma vida mais saudável, mais normal, de prática de atividade física você tiver, melhor. Mas, durante a crise, durante o tratamento, é importante a gente seguir esse conceito, que alongar não. Aquele tecido que está irritado, que está ali inflamado, que está com dor. Aquele tecido precisa de mobilização, tá bom? Ó, quem tá entrando aqui agora, liberei para vocês se inscreverem no sorteio até o final da live. Então, quando acabar a live, eu vou salvar a live e vou fazer o sorteio de 2 bolsas de 50% para o curso de mobilização neural, que vai ocorrer no dia 9 e 10 de abril comigo. Então, quem ainda não se inscreveu para o sorteio, tem umas regrinhas lá, vai lá, se inscreve, mas volta para a live, tá? Você tem que marcar 5 amigos, amigos reais, né? Não amigos fictícios, nem empresas, amigos mesmos, fisioterapeutas. Então, marca esses amigos, mas volta pra cá pra poder acabar de assistir a live, que tem muita coisa bacana aqui pra gente discutir, tá? Então tá lá no meu Instagram o sorteio lá de 2 bolsas de 50%. O curso é bom, né, Vivi? Obrigada, minha amiga, pelo feedback. Então, vamos lá. Então, já falei, né, do conceito. A gente tem que lembrar que o nervo, vai lá. A gente tem que lembrar que o nervo, ele depende, as estruturas que ele inerva dependem dele,
né? E as estruturas, e ele depende das estruturas que ele inerva. Da mesma forma, esse nervo, ele depende muito das estruturas por onde ele passa, porque ele tem vários pontos de compressão. Ele pode ter vários pontos de compressão. Então, papel e caneta na mão, galera. Todo nervo, quando a gente for avaliar, a gente tem que avaliar os pontos de compressão dele. Claro que eu não vou falar que todos os pontos de compressão que a gente tem, mas vou dar alguns exemplos, por exemplo. A gente vai avaliar o nervo... Vou dar alguns exemplos, por exemplo. Então, eu vou dar alguns exemplos. O nervo esquiático. O nervo esquiático, ele sai lá de L4 a S3. Então, o primeiro ponto de compressão que ele pode ter é suas próprias saídas das raízes nervosas, né? Então, um ponto de compressão. Outro ponto de compressão, ali, o famoso piriforme, né? E uma coisa que muitas vezes me preocupa é que eu vejo os fisioterapeutas, às vezes, coloca o cotovelo lá no piriforme, massageia, libera aquele piriforme. Não sou contra liberar o piriforme, mas às vezes a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque se esse nervo estiver muito irritado, às vezes a gente liberar muitas vezes esse nervo de uma forma muito agressiva, esse músculo, ele tende, às vezes, muitas vezes, a entrar em maior tensão e irritar mais o nervo. Então, eu já peguei alguns pacientes em crise após atendimento com fisioterapeuta que descascou o piriforme. Então, galera, vamos tomar cuidado. De novo, não sou contra a liberação miofascial do piriforme, eu também faço, mas eu faço de uma forma suave, progressiva. Então, a gente tem que tomar cuidado, especialmente se esse nosso paciente chega em crise, tá? Ajusto primeiro a estrutura e depois mobilizo. Ó, perfeito, porque se você tem uma compressão ali, Alisson, e você ajusta, às vezes você tem um mau posicionamento da cabeça da fíbula, né? E aí essa cabeça da fíbula está comprimindo o nervo fibular comum, que passa ali atrás da cabeça da fíbula, e se você ajusta, se você mobiliza aquela cabeça da fíbula, ou ajusta, manipula, mobiliza, enfim, o recurso que você for utilizar, você diminui essa compressão, né? Perfeito. Então, voltando ali ao nervo esquiático. Então, o antigo nervo ciático, né? Então, o nervo esquiático, ele vai ter o ponto de compressão lá na saída da raiz, ele vai ter o músculo piriforme, que pode estar comprimindo ali. Os próprios isquios tibiais podem comprimir o nervo esquiático. Aí, depois, ele vai se dividir em nervo fibular comum e nervo tibial. O nervo fibular comum pode estar sendo comprimido ali lá na cabeça da fíbula, como ele também pode estar sendo comprimido na lateral do pé, né? Na lateral do pé ali, aonde ele já passa a ser fibular superficial, e às vezes a pessoa usa um sapato de fivela muito apertado, um sapato muito apertado, essa pessoa está muito inchada, muito edemaciada, e aí comprime ali o nervo fibular superficial, e às vezes fica com aquela sensação, alteração de sensibilidade, aquela parestesia na lateral do pé, uma dor. E o nervo tibial também pode estar sendo comprimido aonde, né? O nervo tibial também ali é uma divisão do nervo esquiático. O nervo tibial, ele pode estar sendo comprimido no próprio túnel do tarso, né? Que fica ali abaixo do malleolo medial. Então, se o nervo tibial está sendo comprimido ali abaixo do malleolo medial, pela a famosa síndrome do túnel do tarso, uma alteração ali no calcâneo, uma tensão naquela região medial do pé pode comprimir esse nervo. Meu amigo Renato de Paula, uma honra ter você aqui, um querido. Gente, assistam a live com o Renato de Paula, que foi sensacional, sobre a fisioterapia do estilo de vida e em pacientes com doenças raras. Foi sensacional. Renato, não sei se você tá aí ainda, se você entrou rapidinho, mas eu tenho que te contar uma história. Pessoal, essa live foi incrível. E eu falei na live, a gente conversando, né, sobre pacientes que não se ajudam e pacientes que não fazem o que a gente pede, não fazem os exercícios que a gente pede, ou não mudam, enfim, a gente pede para beber um pouco mais de água, um copo a mais de água no dia, e às vezes não fazem. E aí eu falei que foi ótima, né, Virginia? E aí eu falei que tinha uma paciente minha que eu já tinha conversado com ela, que eu ia dar alta para ela, porque ela não estava se ajudando e com isso não estava me ajudando no tratamento. E aí lá no consultório chegaram umas 3 pacientes assim que assistiram a live com o Renato e aí falaram assim para mim:
tô muito preocupada, Vanessa. Você vai me dar alta? Porque você já vem conversando comigo há um tempo que eu não faço o que você pede. Então eu quero saber se você vai me dar alta. Gente, a carapuça serviu direitinho pro paciente. Eu achei muito bom o paciente assistir a live, né? E achei muito bom o paciente perceber que estava servindo para ele aquela puxada de orelha ali, delicada da live. Mas voltando aqui, não sei nem se o Renato escutou o que eu falei, mas depois eu vou contar para ele. Então, voltando. Então, a gente está falando aqui, quem chegou agora, da síndrome de double crush. A síndrome de double crush é boa, né, Vinícius? A síndrome de double crush é quando você tem mais de 2 pontos de compressão. Então, 2, 3, 4, enfim, pontos de compressão. Então, todo nervo, a gente tem que saber por onde ele passa, né, o trajeto dele, o local da saída das raízes e as estruturas que ele inerva e os possíveis pontos de compressão. Então eu dei um exemplo aqui do nervo esquiático, para quem está anotando, né? Os pontos de compressão do nervo esquiático. Vou repetir para quem entrou agora e quem está anotando. Então ele sai lá de L4 a S3, possíveis pontos de compressão, lá na saída da raiz, músculo piriforme, isquios tibiais, cabeça da fíbula comprimindo o nervo fibular comum, as fivelas, sapatos apertados, sapatos de fivela, comprimindo o nervo fibular superficial, né, que é a divisão lá do fibular comum, que vai se dividir em fibular superficial e fibular profundo. O nervo tibial, que pode estar sendo comprimido ali no túnel do tarso, tá? Então aí uma ideia, né, de pontos de compressão, a gente vai falar depois do mediano, por exemplo. Então o nervo, as estruturas que ele inerva dependem dele, assim como ele depende das estruturas que ele inerva, e ele depende da passagem por onde está indo o trajeto dele, para que ele tenha uma boa capacidade de deslizar. Porque o nervo ele tem que ter uma boa capacidade de deslizar, ele tem que ser capaz de ser comprimido, ok? E de ser estirado. Então eu tenho que ser capaz de esticar esse nervo e não doer. Eu tenho que ser capaz de comprimir esse nervo e não doer. E eu tenho que ser capaz de quê? De deslizar esse nervo pelos tecidos e não doer. Então, quando isso acontece, gente, significa que esse nervo está saudável. Ele está funcionando bem. Ok? Então, qual o objetivo da gente utilizar as técnicas de mobilização neural? Então, restabelecer esse movimento do nervo, fazer com que ele seja capaz de se estirar, de se esticar, de deslizar e ser comprimido. Fazer com que ele retorne de um estado patológico, que é um estado de patologia dinâmica, ou seja, ele está funcionando, mas ele está funcionando patologicamente, para ele ir para um estado de neurodinâmica normal, neurodinâmica saudável, ou seja, ele ser capaz de fazer todas as funções dele, que foi o que a gente acabou de falar, tá? Então, esses são os principais objetivos de utilizar uma técnica de mobilização neural. Quando a hora voa, né? 8h27 já. Eu tenho coisa dessa para falar. Quais são as indicações, né? Quando está indicado a gente testar o tecido neural? Então, o que eu vou falar aqui não quer dizer que todo paciente com tal patologia eu vou tratar o nervo. Eu tenho que avaliar, tá? O tecido neural. Então, os pacientes que chegam com sintomas de parestesia, alteração de sensibilidade, dor em queimação. Então, por exemplo, vamos falar aqui nomes de patologias, né? Mas lembrando que hoje a gente pensa muito mais em função, disfunções, e não no nome da patologia. Mas, por exemplo, uma alteração ali que compromete o túnel do carpo. Então, a famosa síndrome do túnel do carpo. Neuropatia periférica. Pode ajudar, Virginia, pode ajudar. Mas aí depende da neuropatia periférica, tá? Tem que avaliar. Tá? Então, for uma neuropatia diabética, por exemplo, muda muito, né? É muito mais complexo esse raciocínio. Mas uma neuropatia onde você tem, né, o comprometimento desses nervos que a gente vai falar aqui na live, aí você tem que avaliar e ver se tem comprometimento neural mesmo. Então, por exemplo, a famosa síndrome do túnel do carpo, a famosa síndrome do túnel do tarso,
Quando você tem uma fascite plantar neurogênica, então por um comprometimento do nervo tibial, então o nervo tibial passa ali no túnel do tarso e uma compressão ali no túnel do tarso pode gerar uma dor ali no arco plantar, uma alteração de sensibilidade, uma parestesia ali, e aí tem que testar o nervo tibial para ver se está comprometido esse nervo. Na síndrome do túnel do carpo, a gente vai ter que avaliar o nervo mediano, né, que passa ali no túnel do carpo, ele passa abaixo do palmar longo. Na outra famosa, né, que é a síndrome do pronador redondo, a gente lembra que o pronador redondo vai se inserir lá no epicôndilo medial e no processo coronoide, e ele vai até o tubérculo pronador lá na face lateral do rádio. Então ele está aqui, ó, vê se dá para vocês verem, aqui do epicôndilo medial, processo coronoide, e ele vai até o tubérculo pronador, né? Então lá na face lateral do rádio. Então numa tensão muito grande do pronador redondo, as pessoas que fazem muitos movimentos de pronossupinação e tem algum desequilíbrio, enfim, aí a gente teria, né, pode fazer uma live só do pronador redondo, porque é muita coisa pra gente falar sobre ele, e aí pode sim comprimir o nervo mediano, e aí você tem que testar, né? E aí também não adianta você pegar e descascar o pronador redondo na primeira sessão, segunda sessão, se esse paciente está com nível alto de dor, de parestesia, né? Você tem que liberar aos poucos esse pronador redondo, porque às vezes você libera com tanta força que deixa esse músculo muito tenso ali, né, na hora de liberar, e aí pode acabar comprimindo mais esse nervo. Então a gente tem que ser muitas vezes cuidadoso quando esse paciente está com mais dor. Então quanto mais irritável o nosso paciente estiver, e a gente vai ver o que é esse conceito de irritabilidade, mais suave a gente tem que ser nas nossas técnicas. Então as famosas epicondilites, que a gente nem chama hoje mais de epicondilite, né, a gente chama das tendinopatias. Então, por exemplo, na tendinopatia dos extensores, que é a famosa epicondilite lateral, você pode ter um comprometimento ali do nervo radial, que vai passar na cabeça do rádio, vai passar aqui embaixo dos extensores de punho também. Na famosa epicondilite medial, você pode ter um comprometimento do nervo ulnar, que passa aqui entre o epicôndilo medial e o olecrano. Então você pode, né, ter uma tensão ali na face de Osborne ali, e gerar uma compressão nessa face e ter dor, ter parestesia. Deixa eu ver se eu esqueci alguma patologia. As lombocetalgias, né, para um comprometimento do nervo esquiático. Então já falei aqui dos pontos de compressão do nervo esquiático. Então, basicamente, nas patologias que tem algum comprometimento neural, que o paciente chega pra gente com um quadro de parestesia, alteração de sensibilidade, dor em queimação, dor em facada, dor em fisgada, a gente vai ter que avaliar e conversar mais com esse paciente para ver o quanto a gente vai avaliar esse tecido neural. Beleza. Dentro do raciocínio clínico, isso é muito falado no curso do Maitland também, meu amigo Edelberto dá o curso do Maitland sensacional, né? Fiz com ele, inclusive, né? Fiz com o pessoal lá de fora da Nova Zelândia, fiz também com o Edelberto. A gente fala o seguinte, que a gente tem os problemas neurais por sensibilização e os problemas neurais por compressão. Então, vamos pensar o seguinte, vou desativar um pouquinho aqui os comentários, só para vocês verem melhor, talvez se eu ficar em pé, acho que ajuda. Então, o que acontece? Quando o meu paciente chega com um problema de compressão, vamos imaginar uma dor aqui do lado direito, tá? Se ele tem uma dor do lado direito, né, com uma alteração neural do lado direito, e eu inclino para direita, esse aqui é meu lado direito, tá, galera? E eu inclinei para direita, e esse paciente fala que aumentam os sintomas neurais, é muito mais fácil eu pensar numa compressão. Então, quanto mais eu comprimir esse nervo, mais vai doer. Tudo bem até aí o raciocínio? Eu desativei o comentário, ninguém vai responder. Daqui a pouco eu pergunto se foi tudo bem. Então eu vou repetir. Então você tem um problema no lado direito, uma parestesia, uma dor do lado direito, pode ser em qualquer nervo, mas só para a gente raciocinar. E aí meu paciente inclina para o mesmo lado da dor. E ele fala que isso aumenta os sintomas ou muda os sintomas. Então, geralmente, nesse caso, raciocínio de aumentar o sintoma. Então, inclinei para o mesmo lado do sintoma, aumentou. A gente vai pensar em uma compressão. Se o sintoma é do lado direito e o meu paciente inclina para o lado oposto e ele fala que isso alivia os sintomas,
a gente pensa muito mais em um problema, que a gente pensa que isso é um problema, confirma que é um problema de compressão. Por quê? Porque aliviou quando inclinou para a esquerda, tá? Então a gente pensou agora num problema de compressão. Agora vamos ao outro lado, o lado esquerdo. Então esse é meu lado esquerdo. Então vamos pensar aqui um sintoma do lado esquerdo, tá? Neural, onde eu inclino a cabeça para o lado oposto, então eu faço uma lateroflexão contralateral ao lado do sintoma. Então se o sintoma é do lado esquerdo, eu fiz uma lateroflexão para a direita. E isso aumentou os sintomas. Se isso aumentou, a gente vai pensar em quê? A gente vai pensar num problema mais de estiramento. Quando eu estiro esse nervo, isso gera mais sintoma. Esse mesmo paciente que quando eu inclino, né, faço uma lateroflexão direita e ele piora, se eu inclinar para o mesmo lado, ele falar que melhora, isso já me faz confirmar num problema maior de estiramento e não de compressão, tá bom? Então me dá um feedback aí se deu para entender. Dá um feedback aí a galera. Meu amigo Marcelo Viana também entrando. Ó, um monte de gente querida aí entrando nessa live. Um beijo, Marcelo. Então, de novo, o nervo ele tem que ser capaz de se esticar, né? De se estirar. Ele tem que ser capaz de ser comprimido, né? E ele tem que ser capaz de deslizar nos tecidos. Obrigada, pessoal, pelo feedback. Então, ele tem que ser capaz de 3 coisas: esticar, deslizar e ser comprimido, já que muitas estruturas acabam comprimindo o nervo, tá? Beleza. Então, lembrando, né, da síndrome de double crush, que tem vários pontos de compressão, e a gente tem sempre que pensar num nervo, a gente tem que pensar os possíveis pontos de compressão desse nervo, tá? Beleza. Obrigada, pessoal, aí pelo feedback. Aí vamos pensar agora nos testes, porque depois a gente vai pensar no tratamento, tá? Quando a gente pensar em fazer um teste neural, a gente precisa reproduzir o sintoma do paciente. Anotem isso. Então, quando eu faço um teste neural, eu preciso reproduzir o sintoma do paciente. Bebam água, água é vida. Então, por que eu preciso reproduzir? Ah, que bom, Vivi, passa assim. Porque se o paciente chega, por exemplo, com uma parestesia, polegar, indicador, terceiro dedo, na região aqui palmar, a gente tem muito mais chance de a gente pensar no nervo mediano, né? Que ele vem aqui para o primeiro, segundo, terceiro e metade radial do quarto dedo. Então, se o paciente chega com uma alteração de sensibilidade, uma parestesia, uma dor nessa região, a gente vai pensar no nervo mediano. Quando eu faço o teste nervo mediano, eu preciso reproduzir o sintoma dessa região. Se ele fala para mim que durante o teste, por exemplo, ele sente aqui na parte posterior do braço, ou na parte dorsal aqui do antebraço, você não reproduziu. Você vai pensar em talvez nervo radial, porque o nervo radial passa aqui na região de tríceps, né? Passa aqui na região dos extensores de punho. Então é isso. Obrigada, meu amigo Oséias. Um beijo. Estaremos juntos esse final de semana com o curso de anatomia palpatória. Muito bom. Sábado e domingo. Ainda resta aí umas 2 vagas, pessoal. Se alguém quiser, vai lá, fala comigo aí hoje ou amanhã e se inscreve correndo, porque provavelmente não consigo dar outro curso de anatomia palpatória esse ano, que tá muito corrida a agenda. Então, quem tiver interesse, ó, é a hora. It's time. Então, voltando aqui para a mobilização neural. Então, de novo, temos que reproduzir o sintoma do paciente na hora do teste neural. Na hora do tratamento, a gente não pode reproduzir. Na hora do tratamento, não pode doer. Você reproduziu no teste, você vai tratar e ok. Não pode ficar reproduzindo toda hora esses sintomas. Inclusive, a gente tem que pedir para o paciente para não ficar testando toda hora, porque tem paciente, que eu não sei se vocês têm paciente assim. Vivi, fala aí para mim se você tem. Vini, que acabou de entrar, que fica toda hora testando o sintoma, para ver se o sintoma aparece, como se a gente fizesse um milagre, né? De desaparecer o sintoma assim.
Então, tem que explicar para o paciente que não é para ficar testando o tecido para ver se ainda está doendo, né? Então, isso é muito importante. Então, tá bem, Vivi, que bom. Então, toda vez que a gente for fazer o teste neural, primeiro, reproduzir o sintoma. Segundo, comparar um lado com o outro. É um teste comparativo, tá? Você tem que comparar os dois lados para verificar a amplitude de movimento. Tem, né, Dani? Paciente assim, né? Comparar um lado com o outro para verificar a amplitude de movimento, para verificar a reação de proteção daquela musculatura, né? Então, se aquele músculo protege muito porque está com medo de sentir dor. Eu tenho que colocar devagar cada segmento em tensão para ir vendo o que isso vai acontecendo quando eu coloco tensão. Tá? Então, se por exemplo, eu vou testar o mediano e eu parto, né, da posição inicial, que é essa posição, e eu vou fazer uma extensão de punho, eu não vou fazer a extensão de punho e já esticar o cotovelo. Eu faço a extensão do punho e pergunto ao paciente se ele está sentindo alguma coisa. Vou esticando o cotovelo, pergunto para o paciente, me avisa assim que começar a sentir alguma coisa. Então, o teste neural, ele tem que ser devagar, tá? Devagar. Cada segmento você vai testando, perguntando para o paciente se ele está sentindo e se ele estiver sentindo aonde, se faz sentido com aquele nervo, no trajeto daquele nervo e se você está conseguindo reproduzir o sintoma dele, tá? Então, de novo, testes, 3 coisas importantes. Reproduzir o sintoma, comparar um lado com o outro, verificando a sensação de proteção, tá? Daquele segmento e a sensação do final de movimento, até que amplitude você chega, tá bom? Então, sempre nos testes a gente tem que avaliar isso. Vamos falar um pouquinho do raciocínio do teste, né? Bem, eu não tenho mais muito tempo, mas vamos lá. O raciocínio do teste, quando a mobilização, o primeiro curso de mobilização neural que veio para o Brasil, que eu fiz, né? Não que veio para o Brasil, que eu fiz, que foi em 99 ou 2000, alguma coisa assim, que foi com o pessoal da Valéria Figueiredo, lá atrás, não sei se a Vivi lembra disso, e aí veio o Toby Hall, enfim, então, 2 caras lá de fora, foi maravilhoso o curso, mas a gente teve a sensação no curso, não só eu, mas outras pessoas que fizeram o curso, que todo paciente que você testava e ele sentia alguma coisa, era teste positivo. E na verdade não é bem assim. Pelo contrário, o raciocínio não é esse. E aí depois eu fiz mais, o curso com Chakra, o curso com Butler, fiz o curso com Sérgio Marinzec, fiz vários cursos de mobilização neural. Né? Tem várias formações aí em mobilização neural, que é um tema que eu gosto muito. E eu acho que ajuda bastante pacientes. E eu aprendi, e o que a gente aprende no raciocínio? Que primeira coisa, a gente tem que diferenciar se é um problema musculoesquelético ou é um problema neural. Ou seja, realmente é nervo? Ou é algum outro tecido musculoesquelético? É músculo, é fáscia, é ligamento, é outro tecido que não é nervo. Então essa é a primeira pergunta, tá? Segundo, se é nervo, consigo reproduzir o sintoma do paciente? É um sintoma, eu reproduzo? É uma resposta esperada? É uma resposta anormal e esperada? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Então, na Valéria Figueiredo, Vivi, esse mesmo. Vou desativar aqui de novo o comentário e vamos raciocinar aqui também. Então vamos lá para ver se dá para vocês entenderem e depois vocês me dão um feedback, tá? Então eu vou fazer o teste aqui neural. Então vamos pensar aqui no mediano, que é um teste mais conhecido de todo mundo. E aí eu vou estender o punho, vou esticando, esticando, esticando. Aí o paciente fala assim, tô sentindo. Tá sentindo aonde? Tô sentindo no indicador, tá? E no polegar. Esse sintoma que você sempre sente? É esse sintoma. Então a primeira coisa é reproduzir o sintoma, né? Você vai inclinar a cabeça para o lado oposto. Quando inclina a cabeça para o lado oposto, muda o sintoma dele? Para mais ou para menos? Muda? Ou não muda nada? Mudou o sintoma. Tem que mudar o sintoma.
Seja, de novo, para mais ou para menos. Porque lembra, como é que eu comecei a live? Pode ser um problema de sensibilização ou um problema de compressão. Quem entrou aí agora, pessoal, a live vai ficar salva. Assiste depois para poder pegar todo o raciocínio. Então, se mudou o sintoma, eu vou pensar num problema neural. Então, não é outro tecido musculoesquelético. Eu descartei. Realmente é um problema neural. Ok? Mas vamos dar um outro exemplo. Você fez aqui o teste e aí ele fala, tá doendo o polegar. Beleza. Inclinou pro lado oposto. Ele fala, não mudou nada, tá igual. Volta a cabeça, continua igual. Você vai pensar o quê? Bem, mudei a posição de cabeça e não mudou nada no polegar? Provavelmente é uma questão musculoesquelética. De novo, pessoal, isso tem muitos detalhes, né? Geralmente eu fico aí umas 2 horas explicando a avaliação neural, porque é muito importante a gente realmente saber avaliar o nervo. É talvez mais importante que saber tratar, porque senão você fica tratando um tecido que não está com problema. E aí você fica perdendo tempo, seu tratamento, o paciente não melhora, tá? A gente precisa saber avaliar. Mas isso aqui é para uma ideia do raciocínio de vocês, tá? E às vezes pode ajudar até alguma galera aí que já fez o curso e às vezes está com algumas dúvidas, né? Na hora de raciocinar sobre o caso do paciente. Então, se o problema é aqui na região do polegar e não mudou com a posição da cabeça, vocês lembram que o tecido neural ele é contínuo? Vocês lembram que ele vai lá a pontinha do dedo até a cabeça? Então, se eu mudo a posição de cabeça e não mudou o sintoma, não é nervo. Ok? Provavelmente não é nervo. Então, quando eu mudo a posição de cabeça, muda o meu sintoma neural. Então, a primeira coisa é descartar se é um problema musculoesquelético e confirmar que é um problema neural, tá? Então, isso é uma coisa importante. Confirmar que é um problema neural. Depois, verificar se é uma resposta em outro local. Então, a gente chama de resposta anormal não esperada. Então, você está testando mediano e dói o radial. Para isso, a gente tem que saber a anatomia, a gente tem que saber aonde passa esse nervo, tá? E saber se é uma resposta anormal esperada, que é quando você reproduz o sintoma do paciente. Então, isso é muito importante. É reproduzir o sintoma. Porque, pessoal, o que é uma resposta normal? Uma resposta normal, eu não tenho nada neural, eu estico o nervo, ele esticou, ele gerou sintoma, porque eu estou esticando um nervo. Eu inclino a cabeça para o lado, mudou o sintoma para mais ou para menos. Volto a cabeça, realmente mudou para mais ou para menos. Mas eu não tenho nenhum problema. Então, eu não reproduzi o sintoma. Então, eu só falo que realmente é uma resposta anormal, ou seja, uma resposta patológica, esperada, porque é isso que ele veio tratar e eu consegui reproduzir, quando eu reproduzi o sintoma, tá? Então, isso é muito importante. Então, vou ativar de novo o comentário, me dá um feedback aí se deu para entender. E vou continuar aqui, porque senão a gente vai ficar até 10 horas nessa live. A gente pode usar aí vários questionários para ajudar a gente no raciocínio do problema neural, como o próprio questionário para diagnóstico da dor neuropática. Se esse paciente tem alguma cinesiofobia, a gente pode usar a escala tampa para cinesiofobia. Enfim, o objetivo não é ficar falando de questionários, mas a gente pode usar vários questionários aí, se é um problema cervical, o neck disability, se é um problema lombar, a gente pode usar um questionário para dor lombar. Então, os questionários ajudam bastante a gente na hora do nosso tratamento. Usar a escala visual analógica, né? Perguntar sobre escala de dor. Beleza. É muito importante a gente perguntar sobre irritabilidade. Obrigada aí, galera, que tá dando feedback. Perguntar sobre irritabilidade, né? O que é um paciente irritável? O paciente, então prestem atenção nisso, tá? Que é o conceito de irritabilidade. Quanto mais irritável esse paciente chegar, mais suave eu vou ter que ser na minha avaliação e no meu tratamento. O que é um paciente irritável? Paciente irritável é aquele que ele faz pouca coisa. Sim, vamos ter curso de moção neural agora no dia 9 e 10 de abril. Essa live de hoje, inclusive, boa noite, pessoal. Essa live de hoje, inclusive, Goulart, é para fazer
Tô fazendo a live da moção neural pra gente, né, discutir um pouquinho sobre esse assunto. E no final da live, quando eu salvar a live, eu vou fazer o sorteio das pessoas que se inscreveram no concurso para 2 bolsas de 50% de desconto no curso. Então ainda dá tempo, até as 9 horas a galera pode se inscrever lá. Então quem se inscrever no sorteio, tá lá no meu Instagram, eu vou colocar no concurso. Então assim que eu salvar a live, eu faço o sorteio, eu gravo o sorteio, todo mundo vê igual eu tenho feito sempre, e posto tanto a gravação, tanto quem foi o vencedor, para vocês verem que é tudo feito com muita honestidade. Todo mundo que participou do concurso, que se inscreveu, vai para o sorteio, tá? Então, Goulart, se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, porque o curso de moção neural vai acontecer nos dias 9 e 10 de abril agora. Esse final de semana agora tem curso de anatomia palpatória, a gente ainda tem aí 2 vagas, quem quiser corre lá para se inscrever, provavelmente é o único curso de anatomia palpatória que eu vou dar esse ano. E em abril agora, o único curso de moção neural também, provavelmente esse ano, porque a agenda já tá cheia, tá bom? Então, continuando aqui, para dar tempo de a gente falar do programado. A irritabilidade então, de novo, o que é irritabilidade? Chega aquele paciente para você que fala assim, eu faço pouquinha atividade, Vanessa, e eu já tô com dor. Eu não preciso fazer muita coisa e eu já tô com dor. E essa dor demora muito para desaparecer. Ou eu preciso tomar um remédio para desaparecer, ou eu preciso ficar deitado lá, estatelado para desaparecer, né? Porque o paciente acha que repouso, né, é o que vai resolver, às vezes, se ele está em crise, né? Cada um vai achar uma forma de sair da crise. Então, esse é um paciente irritável. Esse é um paciente irritável. É aquele paciente que ele precisa de pouca coisa para irritar o tecido, mas ele precisa de muito tempo para essa dor passar, tá? O que é um paciente não irritável? É aquele paciente que às vezes ele fala para você que ele fez muitas atividades, que ele subiu um monte de escada, que ele jogou futevôlei, que ele fez, enfim, várias atividades. E aí no final daquela atividade ele ficou com um pouco de dor, mas que ele nem precisou tomar remédio. Ou ele sentou um pouquinho e essa dor já passou, ok? Mas é claro, é uma dor que incomoda ele vai buscar lá a minha amiga Monique para se tratar, né? Ele vai buscar ajuda para o tratamento. Então vamos imaginar aqui 2 funcionários, tá? Para ficar mais claro essa questão da irritabilidade, porque é muito importante a gente entender. Então a gente tem lá o seu João e o seu Antônio. Os 2 trabalham na mesma faculdade. E aí eu sou professora da faculdade e eu vou dar uma aula prática. E eu preciso que tirem 10 macas de uma sala e coloquem essas 10 macas em uma outra sala. É um exemplo, tá, pessoal? Aí eu falo assim, seu João, eu preciso que o senhor tire as 10 macas daqui e coloque lá naquela sala lá do lado, porque lá tem ar-condicionado, aqui não tem, tá muito calor no Rio de Janeiro. Aí o seu João fala assim, professor, eu vou fazer sim, mas eu tô com muita dor lombar, mas eu vou carregar devagarzinho, mas eu vou conseguir. Aí o seu João vai lá, carrega 1, carrega 2, ele fala assim, professora, me desculpa, mas eu não consigo mais carregar, inclusive vou ter que deitar aqui na maca porque eu tô com muita dor. Aí o seu João fica lá, deitado na maca a minha aula inteira. E a dor não passa, ou a dor diminui ou melhora um pouquinho. Então, o que aconteceu com o seu João? Um pouco de estímulo foi capaz para gerar dor, mas ele precisou de muito tempo de descanso para a dor ir embora. Então ele é um paciente muito irritável, ou a dor nem foi embora, né, completamente, só diminuiu. Paciente muito irritável. Já o seu Antônio, né, era o seu Antônio outro, o seu Antônio tá também com dor, mas ele fala assim, professora, o João não conseguiu, eu vou carregar as macas, mas eu também tô com um pouco de dor lombar. Eu falei, que azar o meu, né, 2 funcionários com dor lombar hoje, mas tudo bem, vamos lá. Patologia comum, né, problema, alteração comum. E vamos lá, seu Antônio, então vamos lá, me ajuda. Aí o seu Antônio começou a carregar a maca. Carregou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegou na 7ª maca, olha a diferença dele pro seu João. Quando ele chegou na 7ª maca, ele falou assim, professora, eu tô com muita dor. Não é muita não, professora, um pouco de dor, mas eu vou sentar aqui um pouquinho e eu já vou melhorar e vou carregar o resto. Aí ele sentou ali 20 minutinhos. Melhorou, professora, eu já tô melhor. Vou carregar o resto das macas, e ele carregou o resto das macas. Vamos lá. Se esses 2 pacientes chegam para você
qual paciente você vai ter que tomar muito mais cuidado na hora da avaliação e do tratamento? Primeiro, porque ele é um paciente que está muito mais irritável. E se tratando de um problema neural, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque o tecido neural ele se irrita com muita facilidade. Então, a gente vai precisar tomar muito cuidado com esse primeiro paciente, porque é um paciente que eu posso reproduzir o sintoma dele muito rapidamente e ele pode piorar, ok? Então vamos lá. Então, para eu não passar muito do tempo, deixa eu explicar algumas coisas. Vamos dar um exemplo aqui sobre o nervo mediano, tá? Vamos mais precisava de uma reciclagem. Tá bem, Nicolas? Tá bom, vamos ter outra oportunidade. Não acredito que vai ter esse ano, mas a gente vai ter outra oportunidade com certeza. Mas fica aí na live que pode te ajudar. Então, o nervo mediano, ele sai de C5 a T1. Alguns livros colocam C6 a T1, então tem essa variação aí na anatomia, nos livros de anatomia. Então, o nervo mediano, né, sai lá da cervical, né, pega ali primeira torácica, então C5 a T1, C6 a T1. E aonde ele vai passar? Ele vai passar no braço, aí ele vai fazer parte do plexo braquial, né? Ele vai passar no braço acima da artéria braquial, porque abaixo da artéria braquial quem passa é o nervo ulnar. Ele vai passar aqui no antebraço, na região do pronador redondo, como eu falei para vocês antes. Lembrando que o pronador redondo vai lá no epicôndilo medial, processo coronoide, e vai até a face lateral do rádio, né, no tubérculo pronador. Então, ele vai passar por baixo do pronador redondo, ele vai passar por baixo do palmar longo, e ele vai vir para a região de primeiro, segundo, terceiro e metade radial do quarto dedo. Ele também pega as falanges distais aqui no dorso da mão do primeiro, segundo, terceiro e metade radial do quarto dedo. Por quê? Quarto e quinto dedo, né? A metade ulnar do quarto dedo e todo o quinto dedo é o nervo ulnar. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, no nervo mediano, a primeira coisa que a gente tem que pensar são os pontos de compressão dele. Já falei antes, os principais pontos de compressão dele é o pronador redondo, é o túnel do carpo, tá? Então, para cada nervo, você vai ter seus principais pontos de compressão. Não dá tempo de eu falar todos aqui, né? Todos os nervos, todos os pontos de compressão. Eu já falei do nervo esquiático, né? Quem não pegou essa parte inicial da live, a live vai ficar salva, volta lá depois e assiste tudo. Então eu tenho que avaliar os pontos de compressão do nervo e tenho que palpar o nervo. E aí geralmente eu vou palpar o nervo mediano acima da artéria braquial, então eu venho aqui no meio, entre o bíceps e tríceps, né? Forço aqui, ó. No meio eu vou estar na artéria braquial, sinto a artéria braquial, acima dela eu vou palpar o nervo mediano com a unha, transversalmente ao nervo. Posso palpar aqui também o palmar longo, acho o palmar longo e jogo o palmar longo para a lateral. E abaixo do palmar longo eu vou raspar e vou sentir o nervo mediano. Então sempre, ó, meu amigo Alessandro Rebelo entrando aí, meu aluno de osteopatia, da Celso, um beijo, Alessandro. E aí eu vou palpar esse, ó, tem gente que tá aparecendo aqui pra mim, pessoal, no WhatsApp, a galera pedindo para participar do sorteio. O sorteio não é pelo meu WhatsApp, tem que ir no Instagram e fazer lá as tarefas do Instagram, que é entrar na minha página do Facebook principal, minha página profissional, que é Vanessa Gnus Fisioterapia. Então tem que acompanhar lá a página do Facebook e tem que ir no Instagram marcar 5 pessoas que são fisioterapeutas. Não pode ser empresa, tem que ser fisioterapeuta mesmo, tá? Então tem umas regrinhas lá do sorteio, vocês ainda têm 4 minutos para poder se inscrever no sorteio. Então pelo WhatsApp eu não vou inscrever ninguém, tem que seguir lá as regras do sorteio, tá? Então tô liberando aqui até 9 horas pra galera se inscrever no sorteio, que quando acabar a live eu salvo a live e vou fazer o sorteio, tá? Então voltando, acho o palmar longo, jogo o palmar longo pra lateral, raspo com a unha embaixo do palmar longo para poder sentir o nervo mediano. Posso palpar, e sempre quando eu for palpar um nervo, eu tenho que comparar com o lado oposto, tá? Então o lado do sintoma e o outro, e o lado que não tem sintoma.
Palpo a região de plexo braquial, pessoal. Então eu vou achar aqui, deixa eu desativar o comentário de novo. Vou achar aqui na região de C6, então acho na direção de C6, posso achar aqui o tubérculo carotídeo, ou tubérculo anterior de C6. Então na direção aqui do ECOM, entre escaleno anterior e médio, eu vou palpar com a unha aqui o plexo braquial. Então eu vou raspar de um lado, depois eu vou raspar do outro. Outro local de ponto de palpação do plexo braquial é abaixo do processo coracoide. Então, acho o processo coracoide, que está mais ou menos 1,5 dedo abaixo da clavícula. E acho o processo coracoide abaixo do processo. Quem se insere no processo coracoide? Vai se inserir o córaco braquial, o peitoral menor e a porção curta do bíceps. Por quê? Porque a porção longa do bíceps vai para o tubérculo supraglenoidal, né? Lá na cavidade glenoide. Então, se insere aqui no processo coracoide o córaco braquial, peitoral menor, porção curta do bíceps. Então, eu vou palpar o processo coracoide, abaixo dele eu vou sentir aqui um tendãozinho, vem logo abaixo desse tendão e raspo, é o tendão do peitoral menor, raspa ali embaixo, é um outro local de palpação do plexo braquial, tá? Então, se eu estou pensando em nervo mediano, eu vou palpar, né, o plexo braquial, e aí se eu for pensar em nervo ulnar, nervo mediano, nervo radial, palpação do plexo braquial vai valer para os três. Então, dei o exemplo ali dos pontos onde eu posso palpar o mediano. Aí, para a gente continuar aqui nosso raciocínio, vou avaliar o nervo mediano. Então, vou ensinar aqui uma técnica de avaliação, porque eu também vou ensinar uma técnica de mobilização, né, porque o nosso tempo já está chegando. Então, eu vou avaliar aquela avaliação clássica do mediano. Então, eu vou, né, com o paciente deitado na maca, de novo, pessoal, isso aqui é só uma ideia de como fazer, né, para vocês irem se entendendo um pouco mais sobre a mobilização neural. Então, eu vou colocar o braço do paciente a 90 graus, o paciente está deitado, eu vou deprimir o ombro, eu vou ensinar para ele fazer uma lateroflexão contralateral, às vezes eu preciso até de uma lateroflexão homolateral, e a gente vai, né, aprendendo aos poucos quando a gente vai usar cada raciocínio. Vou esticando o braço passivamente do paciente, é tudo passivo. E quando chegar, vou de novo, ó, braço, abdução do ombro a 90 graus, flexão de cotovelo a 90 graus, faço uma extensão de punho, começo já perguntando para ele, tá sentindo alguma coisa? Vou estendendo o punho, já deprimi o ombro lá na primeira coisa, vou esticando, aí ele fala para mim, sentia. Aí lembra, senti, vou inclinar a cabeça para o lado oposto, para verificar se muda o sintoma para mais ou para menos, volto, confirmo se mudou para mais ou para menos, pergunto aonde foi o sintoma dele, se reproduziu o sintoma dele. Então esse é um teste, é uma forma de fazer, a gente sabe que existem algumas formas de testar o nervo mediano, tá? Beleza, então esse é o teste, tá? Agora eu quero falar um pouquinho do tratamento, senão não vai dar tempo, vai ficar muita coisa. Então, o tratamento, pessoal, vou ativar aqui de novo o comentário, vocês vão me dando um feedback aí se tá tudo bem, se tá dando para pegar o raciocínio. De novo, a live vai ficar salva, então aproveitem para assistir novamente, podem escrever nos comentários o que ficou com dúvida, eu vou respondendo, tá? Vamos falar um pouco do tratamento. O tratamento, a gente tem duas formas de mobilizar o nervo. Nós temos as mobilizações deslizantes e as mobilizações tensionantes, tá? As mobilizações, obrigada pessoal, as mobilizações deslizantes são as mais suaves, são aquelas que a gente desliza o nervo e a gente em nenhum momento a gente coloca uma tensão máxima nesse nervo. Então elas são mobilizações mais suaves. Lembram lá do seu João, que está muito irritado, que chegou cheio de dor no seu consultório e qualquer coisa ele piora? Provavelmente com esse paciente a gente vai ter que fazer as mobilizações deslizantes. E hashtag fica a dica, pessoal. Se você ele tem um problema no mediano, você mobiliza o braço que tem problema, mesmo sendo uma deslizante, e ele fala para você que está doendo, faça com o outro lado. Lembra no início da nossa live? O tecido neural é contínuo. Então, se eu não consigo fazer com o lado que está com problema, porque isso está piorando, faça com o lado contralateral. Faça com membros inferiores, porque o tecido neural é contínuo. E às vezes você consegue tirar o paciente de uma crise neural
mobilizando, nem mobilizando aquele segmento está aqui em cima do abdômen, tentando ficar o mais relaxado possível para não gerar sintoma, tá? Então a mobilização deslizante, depois eu vou dar um exemplo de como a gente faz isso no mediano, ela é muito mais suave. Já a mobilização tensionante, a gente tensiona o nervo, libera, tensiona o nervo, libera, tensiona o nervo, libera. A deslizante, em nenhum momento a gente tensiona completamente, a gente faz como se fosse uma dancinha. Então vamos ver a diferença disso. Ó, vou fazer uma deslizante, que inclusive é um exercício que eu passo bastante para casa no meu paciente. Deixa eu chegar aqui mais para trás para ver se melhora, para vocês poderem ver minha mão. Pronto. Acho que tá dando para vocês verem, né? Então, como é que você vai fazer? Ó, quando você subir o ombro, aqui você diminuiu a tensão neural. Você faz uma extensão de punho, porque aqui você bota uma tensão neural. Quando você abaixar o ombro, você libera a tensão neural, você coloca a tensão neural no ombro e libera no punho. Então, eu vou repetir. Eleva o ombro, tirei a tensão aqui, coloco a tensão no punho. Abaixo o ombro, eu coloquei tensão aqui, liberei o punho. Então, ó, é uma dancinha. Isso é uma mobilização neural para o mediano deslizante. Em nenhum momento esse nervo fica totalmente esticado. Agora, vamos pensar numa tensionante. A tensionante ela é mais agressiva para o tecido. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu estendo, eu mobilizo. Ó, aqui ele já está todo esticado. Aqui está deprimido. Meu paciente está deitado. Tá? Estou fazendo passivo no meu raciocínio, mas tem várias formas de fazer. E eu vou mobilizar aqui pelo cotovelo. Então, isso é uma tensionante, porque eu estou gerando tensão, diminuindo a tensão, gerando tensão, diminuindo a tensão. Mas aqui está tenso o tempo todo. Então, é uma mobilização bem mais agressiva do que a deslizante. E eu vejo que tem fisioterapeutas que só sabem as deslizantes. E às vezes o paciente não melhora. Você irrita, você agride aquele nervo quando o paciente está muito irritável e você começa com uma deslizante, com uma tensionante. Então é muito importante a gente saber formas de mobilizar aquele nervo que a gente não irrite aquele nervo, especialmente no início do paciente, se o paciente estiver mais irritado, né? O tecido estiver mais irritado, como eu expliquei lá no início da live, tá? Então, de novo, pessoal, jamais provoque um sintoma neural. Jamais provoque. A gente tem que ser sempre suave nas nossas mobilizações. Então, de novo, se está muito irritável, começo com as deslizantes e vou evoluindo para as tensionantes. Às vezes não consigo nem fazer uma deslizante no membro comprometido, como eu já falei, faço contralateral, faço nas pernas, ok? O importante é não provocar. Eu só posso provocar o sintoma neural na avaliação. No tratamento, eu não posso provocar o sintoma neural. Ok? Então, pessoal, deixa eu ver aqui se for faltando alguma coisa. Sempre, pessoal, procurem passar tarefas para casa para o seu paciente. O paciente vai no seu consultório 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana. É pouco. A gente precisa que ele, não pouco para ele ir para o seu consultório, mas é pouco porque ele tem que fazer no dia a dia, ele precisa fazer exercício. Então você precisa passar exercícios para esse paciente. Então é importante que você ensine esse paciente a fazer exercício, ele faça com você no consultório e que durante, enquanto ele estiver fazendo esse exercício com você, ele não sinta nada. Porque quando ele chega em casa, ele tem que ser capaz de reproduzir aquele exercício e não sentir nada, ok? Então, você precisa realmente confirmar se ele não está sentindo nada durante seu exercício, durante seu tratamento, lá, o exercício você passou para ele para casa. E quando ele retornar na próxima sessão, peça para ele fazer o exercício que você passou para ele. É muito comum, pessoal, eu explico, eu ensino, eu às vezes filmo ele fazendo no próprio celular dele para ele poder levar para casa e ele reproduzir esse exercício, porque fica mais fácil já que tem essa filmagem. Mas mesmo assim, às vezes ele volta na sessão seguinte e ele está fazendo o exercício errado. As mobilizações neurais, elas têm que ter ritmo, elas têm que funcionar muitas vezes como uma dança, como um bailar. Então é muito importante que ele faça de forma rítmica, não faça de forma agressiva, tem que ser uma forma suave. Então na sessão seguinte, ele tem que
ele já chega, já chega no consultório, pergunto como é que ele tá, como ele passou a semana, e eu falo para ele, fez exercício de casa? Ah, fiz. Mostra aqui pra mim como você fez. Aí tem paciente que vai fazer errado, a gente não pode brigar, ele tentou fazer, a gente vai conversar, vamos explicar. Isso é assim, isso você não fez tão bem. Sempre aquele apoio moral, muito bom, parabéns porque você tentou fazer, né? Então sempre dá aquele estímulo, dá aquele sorriso pro paciente, né? Eu tô sempre postando a importância, né, da gente ser gentil com o paciente, a dor do paciente não é mimimi, a gente tem que escutar o paciente, dar um sorriso, né? Encontrar esse paciente com um sorriso, mesmo às vezes a gente não tá tão bem naquele dia, mas o paciente também não tá tão bem. Então ele precisa de um sorriso nosso, bom dia, né? Seja bem-vindo, vamos lá, vamos começar. Então pede para ele fazer o exercício que você passou para casa, e se ele não conseguiu fazer bem, explica de novo, às vezes não foi boa a comunicação, você não explicou bem. Então, explica novamente, tá? Então é importante que esse paciente vá com exercícios para casa. E se você tá com medo, se ele tem um problema neural, por exemplo, do lado direito, e você tá com medo dele fazer o lado direito porque ele tá muito irritável, passa para casa para ele fazer o lado esquerdo. Passa para casa para ele fazer com as pernas, tá? Então são possibilidades aí pra gente não agredir aquele nervo, especialmente no início do tratamento, tá? Pedi para ele me mostrar e tinha vários erros. Isso, perfeito, Virginia. Filma no celular dele. Por que eu filmo no celular dele, pessoal? Porque se eu filmar no meu celular, imagina, eu atendi 5 pacientes naquela manhã. Imagina, depois eu tenho que ficar mandando vídeo por vídeo para cada paciente. Ainda entope minha memória, né? Eu fico com uma informação do paciente, ele pode ficar preocupado. Assim não, já filmou no celular dele, já tá lá. Eu não me preocupo mais com aquilo, né? A tarefa já tá no celular dele, já tá com ele já vai ler lá e pronto. Ele não vai ficar preocupado. Eu tenho que mandar a filmagem, eu tenho que conversar com ele sobre a filmagem. Então, assim, claro, se ele tem dúvidas, ele vai me perguntar, né? Eu fico super aberta para dúvidas. Mas o vídeo já tá com ele. Então, isso já facilitou a minha vida e a dele. Ok? Galera, dúvidas, coloquem aí que tá na hora, ó. Já vou encerrar, então vou dar meus recadinhos aqui final. Dá um feedback aí, galera, se deu para entender, se ficou claro. De novo, a live vai ficar salva. Então, quem ficou aí com dúvida, quem não pegou desde o início, assiste, que foram informações procurei trazer informações bem ricas para vocês, que possam ajudar no raciocínio de vocês. Mas é claro, é uma live de 1 horinha, né? Então, eu tentei aproveitar o meu máximo possível o meu tempo, tá? Então, vamos aos recados. Obrigada, Renatinha. Vamos aos recados. Ah, Vinícius está aí até o final, meu amigo. Que bom, uma honra. Obrigada, pessoal. Então, ó, vamos aos recados finais. Então, ó, esse final de semana agora, curso de anatomia palpatória. Então, como eu falei, ainda tem aí umas 2 vagas. Se inscreve lá, quem quiser, porque provavelmente só vou dar esse curso esse ano, né? Como eu falei, a agenda tá cheia. Nos dias 9 e 10 de abril, curso de mobilização neural. Obrigada, Nanda. Curso de mobilização neural, 9 e 10 de abril, também provavelmente o único desse ano. Então, vai lá que os preços estão, assim, imbatíveis. Aproveitem a oportunidade, vai no meu WhatsApp, lá o WhatsApp que tá nos posts, né, dos cursos. E pede informação, tá bom? Obrigada, Alessandro. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rafael, meu aluno. Muito bom. Obrigada, Tati. E, como eu falei, assim que eu acabar de salvar a live, eu vou filmar aqui o sorteio, tá? E coloco o vencedor do sorteio de 2 bolsas e 50% do curso de anatomia palpatória. Eu coloco ainda hoje no meu Instagram, tá? Recado sobre a live da semana que vem, galera. Semana que vem eu tenho uma convidada demais que trabalhou comigo no Cefam, né, na Marinha do Brasil, a professora Cristiane Pinheiro, que é docente do BMR, mestre em ciências pela FRJ, pós-graduada em uroginecologia, em geriatria e gerontologia pela UERJ, precursora do setor de fisioterapia pélvica do Cefam, Marinha do Brasil, e sócia da Clínica By-Care. E a gente vai conversar sobre fisioterapia na menopausa, né? Fisioterapia pélvica nas mulheres na menopausa. Pessoal, vai ser incrível, porque esse tema, assim, é super importante. A gente precisa entender mais essas questões hormonais que acontecem com as mulheres.
Tanto a galera que trabalha com osteopatia, com quiropraxia, a galera que trabalha com idoso. Então, assim, é live para um público enorme, para a gente poder entender mais o que acontece com essas mulheres na menopausa. Que eu espero aí que todas as mulheres tenham a oportunidade de chegar na menopausa, porque significa que a gente chegou numa idade um pouquinho mais avançada, né? Então é importante a gente entender isso melhor e entender o que acontece no corpo das nossas pacientes, tá bom? Então, galera, muito obrigada. Essa live vai ficar salva no Instagram e no meu canal do YouTube. Todas as lives ficam salvas no canal do YouTube Vanessa Knusti. Quando, Nanda? O que? A live da menopausa? Toda quarta-feira, às 20 horas, eu faço live, tá? Toda quarta-feira, às 20 horas. Sempre com um convidado. É que eu comecei a fazer algumas lives sozinha, né? Que a galera gostou. Então tem uma salva de anatomia palpatória, que ficou muito legal, quem quiser assistir. E essa de mobilização neural hoje, tá? Mas toda quarta-feira, às 20 horas, tem live comigo aqui no Instagram. Tá bom, galera? Ó, muito obrigada por terem ficado aqui até o finalzinho. Um monte de gente querida, um monte de gente que tá aí acompanhando sempre meu trabalho. Então, me sinto muito honrada por ter esse carinho de vocês, tá bom? Então, Renatinha, Vini, Bruno Hertal vai ser meu aluno aí na osteopatia. Então, muita gente aí querida assistindo. Então, ó, beijo grande pra vocês. Daqui a pouco o sorteio vai estar lá nos meus stories. Tá bom, pessoal? Obrigada pelo feedback de vocês. Beijo grande. Tchau, tchau.